Queridos irmãos, boa noite, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos aqui presentes. E eu os convido, nesta hora, a abrirmos a palavra do Senhor Deus, a Santa Escritura, no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo Mateus. E hoje nós iniciaremos o relato sobre o ministério de Jesus, que inicia-se ali no capítulo 4, dos versículos 1 a 11. Evangelho do Senhor, segundo escreveu o apóstolo e evangelista Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Acompanhem, queridos, a leitura que farei. Se você perceber alguém sem as escrituras ao seu lado ou próximo, ofereça a sua Bíblia, aproxime-se dessa pessoa para que também possa acompanhar a leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ele te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Meus irmãos, neste capítulo 4, temos propriamente o início do relato que o evangelista faz acerca do ministério de Jesus. Os estudiosos do Evangelho segundo Mateus nos ensinam, nos instruem, dizendo que os 3 primeiros capítulos deste Evangelho são uma introdução ao Evangelho, uma introdução à obra que Jesus veio fazer para salvar a humanidade dos seus pecados, para libertar os homens da prisão diabólica na qual estavam subjugados pelas artimanhas de Satanás e, deste modo, reconciliar os filhos de Deus com o seu Pai. Portanto, o capítulo 4 começa a focar em tudo aquilo que Jesus fez para realizar a obra do Evangelho. Na introdução, que terminamos na semana anterior de expor, nós percebemos que o foco não se encontra no ministério ou obra de Jesus, mas sim na identidade de Jesus, em quem Jesus é. E ali Mateus, escrevendo para judeus, para pessoas que eram seus patrícios e que negavam Jesus como o Cristo, o Messias, o ungido de Deus que deveria vir ao mundo, ele faz um relato que sempre salienta que Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E é algo repetitivo até nos 3 primeiros capítulos de Mateus, a seguinte sentença: e isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. E os profetas, então, são um a um citados a fim de aplicar a profecia ao evento relacionado com a identidade de Jesus, quem ele é. E quem é Jesus? O que sabemos dele até aqui na leitura
do Evangelho de Mateus. Nós sabemos que ele é o descendente de Abraão e de Davi, conforme está no capítulo 1, na genealogia. Ele é aquele que veio para ser rei, e a realeza de Jesus é destacada nos 2 primeiros capítulos. Ele é o rei que veio para ocupar o trono de Davi e reinar para sempre, mas não apenas sobre Israel, porque ele veio consumar as promessas que foram feitas a Abraão, de que através do descendente de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Jesus veio, portanto, inaugurar um reino multiétnico, de povos, línguas e raças, que seriam reunidos debaixo do seu domínio de graça, justiça e amor, reconciliados com o Pai. Ele é o rei que fora prometido a Davi e que sentar-se em seu trono, mas é o rei que faz algo muito além do que Davi fez, porque ele realiza a promessa que fora dada a Abraão, de atrair para si os povos, de atrair para si todas as gentes. Isto já começa a ser, de alguma maneira, delineado na introdução, porque, embora Jesus não seja recebido pela cidade de Jerusalém, a capital da Palestina e da Judéia, ele é recebido pelos magos do Oriente, pelos estrangeiros que vêm adorá-lo. Mateus também quer que entendamos que este filho de Davi, este descendente prometido a Abraão, é o Filho do Deus vivo. E o clímax desta introdução termina com a afirmação final no capítulo 3, no verso 17, quando o próprio Deus dá testemunho a respeito de Jesus. Testemunho superior ao da profecia do Antigo Testamento, embora aquela profecia seja o próprio Deus falando, mas agora Deus manifesta a sua presença e a sua voz para dizer: este não é apenas o filho de Davi, este não é apenas o descendente de Abraão, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus é Emanuel, e esta é a identidade dele como Deus conosco, aquele que é o próprio Cristo, o Filho eterno de Deus, que se fez carne para habitar entre nós, ela também manifesta essa identidade já na introdução. E uma terceira forma de apresentar Jesus está subentendida na introdução e agora começará a ficar clara. Jesus é o grande mestre da lei. Ele é um novo Moisés, superior a Moisés. E é por esta razão, meus irmãos, que o corpo do livro, que narra o ministério de Jesus, iniciando no capítulo 4 e indo até o capítulo de número 26, este corpo do livro, ele é dividido em 5 grandes sessões, e cada uma dessas sessões terminando em um discurso, mostrando que, da mesma maneira que Deus ensinou o seu povo, através do mestre e profeta Moisés, com 5 grandes sermões, com 5 grandes livros, a Torá ou a lei, os mandamentos e estatutos do Senhor, agora aquele mestre superior a Moisés, ele manifesta a vontade de Deus com estes sermões, nos quais ele explicará qual é o seu ministério, que tipo de reino ele veio inaugurar na terra. E tudo aquilo que Jesus fará a partir do capítulo 4 até o final deste capítulo 25, demonstra, meus irmãos, que ele veio manifestar o reino de Deus na terra, chamado por Mateus, como vamos ver mais à frente no próximo sermão, o reino dos céus. E do próximo sermão eu explico a diferença de expressões entre os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Mas este reino significa uma grande operação de resgate, uma operação de resgate militar, quando Deus, usando o seu poder e sua força, através do seu general, do seu grande rei, do seu filho Jesus, ele vem ao mundo para resgatar os pecadores que estavam debaixo do domínio de Satanás. É por isso que este grande rei, este grande mestre, que é o próprio Deus conosco, tem que ser também o grande sumo sacerdote, aquele que dá a sua vida para resgate de muitos, aquele que oferece o seu sangue para a remissão do pecado dos seus povos. Um grande rei
um grande mestre, o grande Deus que veio habitar conosco, o grande sumo sacerdote. São estas as identificações que aparecem na introdução do Evangelho, nos 3 primeiros capítulos que já abordamos. Mas aqui, meus irmãos, este rei, mestre, sumo sacerdote, sendo ele o próprio Deus, mas vindo em humilhação, assumindo de maneira íntegra a natureza humana, no corpo e também uma mente humana, ele começa a sua luta contra o mal para nos resgatar. E ele não começa pelas beiradas, ele não começa atacando os flancos, mas ele vai ao centro da batalha. Ele se defronta já no início do seu ministério contra aquele que é o principal agente do mal, o principal agente que agrilhoa, prende e traz a humanidade cativa em inimizade contra Deus. Jesus inicia o seu ministério passando por esta batalha contra o próprio diabo, Satanás, o nosso adversário. E aqui, meus irmãos, o texto já traz o seu tema de maneira muito evidente, até mesmo no título sugerido pelos tradutores da Bíblia Revista e Atualizada que eu li e que eu creio que a maioria dos irmãos acompanhou. Nós temos aqui a tentação de Jesus Cristo. Este é o tema, é o centro do capítulo. Mas ao abordarmos esta tentação de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez carne, nós temos que destacar alguns aspectos dessa tentação. Em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2, nós percebemos o motivo ou motivos pelos quais ele foi tentado. Por que Jesus teve que ser tentado? Se ele é o próprio Deus, se ele tem todo o poder, toda a glória, se ele é o Criador do universo e da humanidade, por que para resgatar os homens, manifestando assim o seu reino, ele teve que ser tentado? E estes 2 versículos já nos dão os indícios dos motivos. A partir do versículo 3 até o versículo 10, quando nós temos a própria tentação, nós vemos ali como Jesus é tentado. O segundo aspecto, sendo assim, é em que consiste a tentação de Jesus. Quais foram as áreas abordadas pelo inimigo a fim de tentar fazer o nosso Senhor sucumbir, desistir, abrir mão de sua missão de resgatar o seu povo? Finalmente, quando chegamos na conclusão, apenas um versículo, o versículo 11, nós temos ali o resultado. O que Cristo obteve ao vencer o tentador e ao permanecer firme contra as astúcias, artimanhas e ciladas do diabo. O que ele conquista aqui no versículo 11? E este versículo, queridos irmãos, ele apenas abre uma janela para a conclusão do próprio Evangelho, como nós haveremos de ver. Mas vejamos o primeiro aspecto da tentação de Jesus. O porquê ele foi tentado. O motivo da sua tentação. Vejam, meus irmãos, que Jesus e um irmão, antes de eu chegar, uma pessoa assim muito ávida por conhecimento da palavra de Deus, e isto eu falo para felicitá-lo, para parabenizá-lo, ele já me abordou e perguntou: pastor, Jesus viveu 30 anos na terra, será que ele ficou estes 30 anos sem ser tentado? E eu disse: sim, ele não foi tentado durante 30 anos, porque ele nasceu como um ente santo, formado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo e preservado de toda tentação que poderia vir do seu coração, já que o seu coração era puro. O seu coração de maneira nenhuma o inclinava para o mal. Tal como Adão não fora tentado nos dias antes de se deparar com a serpente, com o próprio diabo manifestado ali na forma de serpente, naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque para um ente puro a tentação sempre é externa e nunca interna. Jesus nunca foi tentado por algum pecado ou corrupção de sua própria natureza. Foi um menino puro e santo, foi um adolescente sem mácula e foi um jovem varão perfeito. 30 anos. Mas agora, no tempo definido pelo próprio Pai,
e orientado pelo Espírito do seu Pai e o Espírito que procede dele mesmo, como segunda pessoa da Trindade, chegou a hora da tentação. Meus irmãos, aqui nós percebemos uma diferença gritante entre Cristo e nós. Nós somos tentados não propriamente pelo diabo, o diabo só usa as oportunidades. Nós somos tentados, conforme nos diz Tiago em sua carta, pela nossa própria cobiça. Tem pessoas que falam, o diabo me tentou, o diabo, eu não tenho nada com isso. É ele que quer fazer isso aí. Eu só aproveitei, só dei uma mãozinha. Meus irmãos, é a nossa cobiça que nos atrai e seduz, é o pecado que já se instalou em nosso coração, devido à queda de nossos primeiros pais, que nos tenta, e o tentador aproveita desta corrupção que já depravou a nossa natureza para nos prender com pecados, para nos tornar escravos dele e dos pecados. Mas um ente santo como fora Adão e Eva antes da queda, e como é Jesus, o nosso Salvador, não pode ser tentado pela sua cobiça, já que esta não existe. Não pode ser tentado pelo mal. A tentação para um ente santo sempre será algo externo, vindo de fora, por meio de um agente maligno. E era necessário que ele passasse por isto. Era necessário que ele enfrentasse aquele que trouxe o mal ao mundo criado por Deus, aquele ser que perverteu o reino de Deus, a sua criação, fazendo com que nossos primeiros pais, Adão e Eva, sucumbissem, e juntamente com eles todos nós. Porque, meus irmãos, basta olhar ao nosso redor e basta olharmos para dentro de nós mesmos e veremos as consequências do pecado e as consequências das obras de Satanás. Vindo para cá, passei por um carnaval. Jovens, embriagados, seminus, achando que aquilo ali é vida, aquilo ali é diversão. E nós vemos isso. Eu não sei se as pessoas vão para a universidade para fazer isso ou para estudar, ainda fico em dúvida. Acho que até estudam, né? Mas geralmente muitos se dedicam a estas coisas. Era necessário enfrentar este inimigo, e Jesus então, cheio do Espírito Santo que o capacitara com poder, o Espírito que havia descido sobre ele, conforme está no final do capítulo 3, verso 16, na forma de uma pomba, demonstrando que o poder que o capacitaria, que o poder que agiria sobre ele não seria um poder violento, tal como o poder do mundo, mas um poder manso. Agora, este que tem este poder manso e quebrantado, humilde e dependente, enfrenta as feras, os demônios e o próprio príncipe do mal. Marcos, narrando este episódio de maneira mais sucinta, em Marcos capítulo 1, versículo 13, diz que Jesus foi tentado por 40 dias, e nestes 40 dias ele viveu entre as bestas feras, referindo-se à ação maligna e contrastando o espírito que estava nele, que era como uma pomba mansa e dócil, com o espírito que vinha contra ele, que era como feras, animais peçonhentos, serpentes, escorpiões, coisas tenebrosas e terríveis. E o poder da mansidão, da submissão, da obediência de Cristo, cheio do Espírito Santo, é que o haveria de fazer vencer essa batalha. Ele resistiria à força violenta e maligna do mal, com a força da graça e da obediência à lei do Senhor. É dito que o Espírito leva ao deserto, e o local aqui nos fala muito, meus irmãos. Mateus focaliza, e nós vamos ver nas respostas que Jesus dá, um episódio no qual o povo de Deus, tirado do Egito, lugar de domínio dos demônios e dos falsos deuses, ele é levado para o deserto, de modo a ser purificado das inclinações do pecado e das influências dos demônios. É no deserto que Deus provaria o seu povo. É no deserto que Deus ensinaria o seu povo o caminho em que haveria de andar. É no deserto que Deus formaria uma nação santa que o seguisse e manifestasse o seu plano redentivo às outras nações. Mas nós sabemos que Israel falhou no deserto. Israel sucumbiu às tentações do diabo, sucumbiu à idolatria,
sucumbiu à prostituição e à devassidão, sucumbiu às falsas profecias, sucumbiu a todas as tentações e murmurou e tentou ao Senhor Deus. Mas agora Cristo, como um novo Israel, se apresenta no deserto. Mas por que o deserto, meus irmãos? Este deserto, conforme Deus mostra tanto no caso de Israel, e deve ficar isso também evidente neste caso, é a representação das consequências da queda. E é por isso que Lucas coloca o relato da tentação depois da genealogia de Jesus. E se os irmãos observarem no Evangelho segundo Lucas, ele faz uma genealogia mais extensa, remetendo as raízes do Cristo até o primeiro homem, até Adão, que é chamado de Filho de Deus. E após falar de Adão, o Filho de Deus, versículo 38 de Lucas 3, nós já no capítulo 4 temos o relato da tentação de Jesus. Por quê? Porque aqui nós temos de maneira surpreendente, maravilhosa, um paralelo antitético. Comparações podem ser feitas aqui. Adão haveria de ser tentado, tal como Cristo deveria passar pela tentação do diabo. Mas há antíteses a partir daí. O único ponto que coincide é que Adão é o representante da humanidade e Cristo também o é. Mas apenas estas coisas coincidem, porque Adão desfrutava de todas as bênçãos e graças de Deus dadas na criação, antes da queda, e Jesus agora sofre todas as angústias e agruras decorrentes da queda de Adão. Adão foi tentado com uma companheira para auxiliá-lo, a fim de que ele fosse forte. Jesus estava só. Adão foi tentado cercado de árvores frutíferas, das quais todas elas estavam franqueadas e liberadas para que ele delas tomasse e comesse. Jesus estava 40 dias sem comer. Adão foi tentado em uma situação, meus irmãos, em que ele estava em um lugar aprazível, de conforto e de descanso, em um jardim plantado por Deus. Mas agora Jesus está em um deserto plantado por Adão, que por causa dos seus pecados fez nascer cardos, abrolhos e espinhos sobre a terra. A aridez deste deserto representa as consequências da queda de Adão. Adão foi omisso, permitiu que sua mulher tomasse a frente do diálogo e por isso caiu. Jesus, guiado pelo Espírito Santo, vai ao deserto, enfrenta Satanás com a palavra de Deus como nosso representante e por isso venceu. Este paralelismo antitético fica claro já nesses 2 primeiros versículos. E mais do que isso, meus irmãos, Jesus é o novo Israel de Deus. Ele é o grande Moisés, superior a Moisés, o grande profeta e inaugurador do reino de Deus, não circunscrito à nação de Israel, mas um reino que haverá de se espalhar por toda a terra, como se espalhou, e por isto ele vencerá no deserto, ele será provado ali. Sua vida será humilhada e fustigada, o Pai haverá de passá-lo por provas, o diabo haverá de tentá-lo, e ele vencerá todas estas coisas, passará por todos estes desafios, como nosso representante. Moisés, durante os 40 dias que estava no monte, e aqui no versículo 2 há uma referência explícita até a Moisés, ele soube lá do monte, que como líder ele havia falhado, porque o povo prevaricava enquanto ele recebia a lei. O povo seguia o bezerro de ouro. O seu irmão, aquele que fora colocado como boca de Moisés diante do povo, sucumbe à pressão de uma nação rebelde, tal como um bezerro que tem dura cerviz e faz uma imagem de escultura dizendo: este é o teu Deus de Israel, que te tirou da terra do Egito. Moisés falha em outros momentos, quando ao invés de falar com a rocha, ele fere a rocha, demonstrando exasperação, impaciência com aquele povo. Mas Jesus, ele cumpre cabalmente os 40 dias e 40 noites de jejum. Ele mantém-se debaixo da vontade de Deus. E é por isso que ele é tentado, meus irmãos, para ser o novo Adão,
para ser o novo Moisés, para ser o novo Israel, superior e mais excelente do que aqueles mediadores da antiga aliança, porque ele é perfeito, ele haverá de passar pelas mais difíceis provas e não falhará em nenhuma delas. Ele está imbuído do Espírito de Deus e pelo poder do Espírito Santo, com jejuns, com orações, ele vence Satanás, ele vence as armadilhas dos homens, ele vence a morte e ele instaura o reino de Deus. Mas, continuando no texto, a partir do verso 3, temos que falar no que consiste essa tentação, como Jesus foi tentado. E Mateus organiza aqui a tentação um pouco diferente do que aparece em Lucas. Lucas fala das mesmas áreas em que o diabo tentou a Jesus, mas Mateus, por causa do tema, comparando Jesus ao novo Israel no deserto, superior a Israel, superior a Moisés, ele elenca os temas em uma ordem diferente da de Lucas, que tem como foco muito mais Adão. E, meus irmãos, devemos entender que Jesus não foi tentado apenas em um momento, nesses 40 dias. Na verdade, o evangelista Marcos, em Marcos capítulo 1, verso 13, diz que ele foi tentado durante todos os 40 dias, e não apenas no final dos 40 dias. Veja lá, Marcos 1, 13. E logo, versículo 12, o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, e a ação verbal dá a ideia de continuidade, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Ele foi tentado ao longo desses 40 dias. Portanto, nós não sabemos no que consistiram todos os tipos de tentações que foram levados para afligir o nosso Senhor Jesus. Mas vejamos aquelas que Mateus coloca aqui. Percebam, meus irmãos, que todas as respostas dadas por Jesus são extraídas de um mesmo contexto bíblico, do livro de Deuteronômio. E ali no livro de Deuteronômio, Moisés, antes de o povo entrar na terra prometida, antes de cumprir a sua missão, faz sermões da parte do Senhor Deus para o povo, resumindo a história do povo, resumindo o percurso de Israel, deixando claro que se eles agora entrariam naquela terra, não era por merecimento deles, porque eles falharam várias vezes, terrivelmente, em muitos momentos ao longo daquela jornada de 40 anos, mas eles entrariam naquela terra pela misericórdia de Deus, que ainda tinha um propósito de trazer Jesus, de trazer o descendente. E as respostas de Jesus são extraídas destes capítulos 6 a 8 de Deuteronômio. E é interessante, meus irmãos, que pela primeira vez nós temos aqui 4 citações do Antigo Testamento em uma estrutura diferente. Até então, são citadas apenas profecias. São citadas pelo evangelista, que após contar o relato faz um comentário. Estas coisas aconteceram para se cumprir a profecia. E esses relatos, então, eles são corroborados, são confirmados por uma profecia. Mas agora, as citações bíblicas não são mais profecias. Nós temos 3 citações da lei feitas por Jesus e uma citação de um salmo feita por Satanás. Satanás é bom de Bíblia, viu, meus irmãos? Conhece bastante, bem estudioso. Então nós temos estas citações que não falam mais de profecias, de eventos futuros pelos quais Deus cumpriria as suas promessas, mas falam do aspecto moral da lei de Deus, que exige do homem obediência, que exige do homem dependência, que exige do homem temor e reverência àquele que é o Deus soberano. A luta, portanto, não diz respeito à identidade de Jesus. Satanás sabia quem era Jesus. Muito bem. Ao colocar, se tu és o Filho de Deus, não está aqui lançando dúvidas sobre a identidade de Jesus, mas sobre a forma do seu ministério. Se Satanás não soubesse quem é Jesus, ele não tentaria e intentaria, através de Herodes, a morte de Jesus ainda em sua tenra infância. Se Satanás não conhecesse a Jesus, os endemoniados que se manifestassem não confessariam: por que viestes nos incomodar antes do tempo? Jesus,
filho do Deus Altíssimo. Satanás sabia muito bem com quem estava lidando. Embora não conhecesse os aspectos mais profundos do mistério da Trindade e do mistério da encarnação do Verbo, ele sabia que Jesus é aquele que disse no início: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Disse junto com o Pai e com o Espírito. Ele sabe quem é Jesus, porque lá no livro de Zacarias, foi este Jesus, o anjo do Senhor, antes de se fazer carne, o Cristo de Deus, que o repreendeu, dizendo: Satanás, que o Senhor te repreenda. Portanto, meus irmãos, a primeira tentação que temos aqui, quando o tentador diz no verso 3, aproximando-se o diabo, que quer dizer o acusador, aquele que lança acusações, que também é Satanás, que significa o adversário, ele aproximou-se e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele está dizendo: por que você está sofrendo? Você é o Filho de Deus, você tem todo o poder. Foi você que fez chover pão do céu para aquele povo no deserto e alimentou uma multidão. É você que fez com que todas as coisas viessem à existência e nutre todos os seres. Demonstre o teu poder. Não passe por esta humilhação. Não viva esta vida de vergonha neste véu de humilhação da carne. Demonstre quem tu és. Satanás, na verdade, estava incitando Cristo ao orgulho, a que ele mostrasse de fato que ele é o Cristo, tal como ele havia feito com Eva e com Israel no deserto. E nós percebemos, meus irmãos, uma técnica similar na tentação de Satanás. Ele sempre inicia a tentação chamando-nos para o nosso desejo daquilo que nos dá prazer, a nossa necessidade de subsistência e vida. Ele disse à mulher: veja, coma da árvore. O que Deus disse sobre esta árvore? Ele disse ao povo de Israel e os tentou a murmurar: não temos pão. No Egito tínhamos fartura de carne, de alho, de cebola, de temperos, e aqui padecemos. Não temos água, mas no Egito não nos faltava nada. Ele quer que Jesus use o seu poder em benefício próprio, abrindo mão da sua humilde obediência ao Pai. Porque a Bíblia nos relata, meus irmãos, conforme está em Filipenses 2:8, que Cristo se humilhou, tomando a forma de servo, fazendo-se submisso ao Pai, assumindo como um servo as consequências do pecado sobre si e também a obediência à lei de Deus. É por isso que em Gálatas 4:4 o apóstolo Paulo declara: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido de baixo, sob a lei. Jesus, rompa com esta humilhação, transforme estas pedras em pães. Naquilo que Adão e Eva caíram, por sucumbirem aos seus desejos de prazer, naquilo em que o povo de Israel caiu no deserto, por colocarem como primazia o seu conforto, a sua alimentação e o seu prazer em detrimento a Deus e a sua palavra, naquilo em que eles caíram, Jesus venceu a Satanás. Ele então cita o texto que nós já lemos em nossa liturgia de Deuteronômio, no capítulo 8, quando ele diz: está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Percebemos, queridos irmãos, a importância daqueles 30 anos obscuros da vida de Jesus, quando ele não se manifestou publicamente como Filho de Deus enviado ao mundo para nos salvar. O que fez Jesus durante aqueles 30 anos? E crescia Jesus em estatura e em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus se alimentou da palavra de Deus. Ele não vence Satanás dizendo: está amarrado, sai daqui, bicho feio. Ele diz: está escrito. A lei do Senhor está no meu coração. A lei do Senhor é que me guia. Eu vim para cumprir a lei, e eu a cumprirei não apenas morrendo pelos meus filhos, pelo meu povo, como consequência do pecado deles, mas também eu a cumprirei
obedecendo perfeitamente todos os mandamentos de meu Pai. Está escrito, não está amarrado, está escrito. Não de pão, Satanás. A dependência do homem, como ele vai dizer para os seus discípulos ali ao lado daquele poço em Samaria, conforme está em João capítulo 4, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A vida não procede das nossas necessidades básicas, a vida não procede, meus irmãos, do nosso desejo de prazer, a vida procede de Deus, que é o Deus vivo e verdadeiro, o autor da vida, e somente quem tem comunhão com Ele vive. Quem não está nele já está morto. Percebam também, queridos irmãos, que Jesus, ele salienta que o servo de Deus, para vencer a tentação, não deve se firmar apenas em alguns pontos ou aspectos da palavra, mas de toda a palavra. E isto ficará claro a partir da segunda tentação, porque vejam que o diabo começa a tentar Jesus sem a Bíblia, diferentemente do que ele fez com Eva, porque com Eva ele começa com uma pergunta sagaz: o que Deus ordenou para você, Eva? Eva tinha que responder: pergunte para o meu marido. Deus ordenou foi para ele só me ensinou. Aí Eva seria uma mulher sábia, prudente. Pergunte para ele. Aí Adão falaria assim: Deus me disse, Satanás, de toda árvore que está no jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi isso que Deus disse. Mas Eva se embananou toda. Deus disse que não pode comer, que não pode tocar, não pode nem pegar. E se a gente comer, a gente pode morrer. Não sei se morre não. Ela tira o certamente, ela acrescenta o tocar, ela distorce a palavra de Deus, e Satanás, ao perceber que ela não vivia de toda a palavra de Deus, e era só um versículo, ele percebeu: esta é presa fácil. Crente que não lê a Bíblia, crente que não conhece a Bíblia, crente que não tem os mandamentos de Deus guardados no seu coração, crente que não medita nessa palavra dia e de noite, meus irmãos, Satanás nem te tenta, Satanás só sopra, você já cai. Se é que já não está prostrado. Não se engane, sem esta arma que Deus nos deu, a única arma de ataque que o Senhor colocou em nossas mãos, somos presas fáceis, somos patinhos na armadilha deste caçador terrível, que tem derrubado os homens e mulheres excelentes ao longo de milênios. Quem somos nós diante dele? Sem esta palavra, não temos como vencer. O próprio Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, 40 dias em jejum e oração, usando a palavra habilmente, ele nos dá a lição de como vencer todas as ciladas do diabo. E percebam a sagacidade dele. Da mesma maneira como ele distorce as escrituras, no caso de Adão e Eva, tirando o advérbio que a mulher suprimiu, o certamente, e unindo esse advérbio a uma mentira, ela disse: se tocarmos ou comermos, morreremos. Aí o diabo pega o certamente e fala: certamente não morrereis. Ele distorce. E ele agora então pega um texto dos Salmos, o Salmo 91, verso 12, que é um salmo que fala da proteção de Deus. E ele coloca essa proteção como uma lei, mostrando quão terrível exegeta é Satanás, mas intencionalmente. Ele quer jogar escritura contra escritura, quer pegar textos poéticos e fazer deles textos de princípios para a nossa vida moral, quer transformar textos que falam de ações de Deus, que são ações sobrenaturais e extraordinárias, para colocá-los como leis na vida dos crentes. Jesus, se você é filho de Deus, e de maneira sobrenatural, o diabo o coloca no ponto mais alto da cidade santa, ele diz: se tu és o filho de Deus, o salmista declara que você pode ser atacado, pode estar em uma situação de perigo, e dará ordem aos teus anjos a teu respeito, e eles haverão de te guardar, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Não é isso que está escrito? O diabo começa agora a degladiar com as escrituras, e aqui
os crentes que não lêem a Bíblia já caíram no primeiro ponto. Aqueles que leem mal vão cair nesse momento. Quando o diabo diz, se você é um filho de Deus, tudo vai dar certo. Se você é um filho de Deus e o mar não se abrir, Deus vai fazer você voar por sobre as águas. Se você é um filho de Deus, tudo aquilo que você desejar, se você colocar a sua fé em ação, Deus vai operar maravilhas. Mentiras do diabo, tentações do maligno. Porque, meus irmãos, exatamente isto havia feito o povo no deserto, quando tentou ao Senhor em Êxodo 17, dizendo, nós somos o teu povo, por que estamos passando fome nesse deserto? Nós somos os teus filhos, por que estamos aqui sem ter o que comer e o que beber? E então Moisés disse, vocês estão tentando ao Senhor. Este mesmo episódio é retomado num capítulo que é o central, não apenas de Deuteronômio, mas de todo o Pentateuco, Deuteronômio 6, quando a principal lei de Deus é dada, dizendo, amarás, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, não há outro, por isso amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e força. Estas coisas vocês devem ensinar aos seus filhos, no seu levantar, no seu deitar, no seu caminhar, para que vocês não sejam pegos pela idolatria, pelos costumes dos povos, para que vocês não caiam naquilo que caíram seus pais, conforme aconteceu na rebelião deles, quando me tentaram. Não tentem ao Senhor teu Deus, não exija de Deus milagres, para ficar bem claro, meus irmãos. Crentes que exigem de Deus milagres, crentes que oram determinando bênçãos, crentes que afirmam que Deus fará porque Ele crê, são crentes que estão sendo muitas vezes tentados e movidos pelo adversário. Muitas vezes, nem todas, porque existe o dom da fé. E há momentos que humildemente Deus nos dá um entendimento de que Ele fará coisas extraordinárias para a glória dEle. Mas percebam a grande diferença, meus irmãos. Aqueles que colocam os milagres como algo que deve acontecer, quase colocando o Senhor contra a parede, geralmente, se não em todas as vezes, querem os milagres para proveito próprio. Se você está buscando um milagre para proveito próprio, cuidado. É a glória de Deus o seu interesse? Ou é o milagre de Deus o seu interesse? É o Deus soberano que você ama? Ou é aquilo que Ele pode fazer que te faz buscá-lo e segui-lo? Você teme ao Senhor ou você quer seguir ao Senhor por motivos egoístas e interesseiros? Jesus então cita o texto de Deuteronômio 6, que é a referência de Moisés à passagem de Êxodo 17, Deuteronômio 6, 16. Satanás, você não está sabendo interpretar a Bíblia. O Salmo diz respeito a uma provisão especial de Deus, a um ato extraordinário de Deus, o que Deus pode fazer para libertar o seu ungido, para libertar o seu Messias de uma guerra, a fim de que seu povo não sucumba. Aqui está falando de um milagre do Senhor, para a glória do Senhor, para que os planos do Senhor se cumpram. Mas Satanás, o mandamento que nós devemos guardar, quer o milagre aconteça ou não, quer sejamos consumidos pela fornalha, ou Deus nos preserve dentro da fornalha, porque esta foi a atitude dos amigos de Daniel, diante de Nabucodonosor, quer sejamos partidos ao meio, ou o Senhor nos livre da mão do algoz, porque Deus livrou em certa medida Jeremias, mas não livrou o profeta Urias e nem Isaías. Satanás, entenda, independentemente do que o Senhor vai fazer, se Ele enviar ou não os seus anjos, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás tenta Jesus primeiramente em relação ao prazer, à subsistência, e agora ele tenta Jesus em relação à glória, à fama. Suba ao mais alto do templo na cidade santa, atire-se, dê ordem aos teus anjos, mostre quem tu és, manifeste-se como Cristo e Messias, sem passar pela via dolorosa, sem ser pregado em uma cruz, sem enfrentar as humilhações, sem ter que derramar o sangue e entregar a própria vida. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus demonstra obediência e confiança na providência do Senhor.
se Ele quiser que eu passe por coisas difíceis, se Ele quiser que eu passe pelo vale da sombra da morte, se na providência dEle for do seu agrado que eu seja moído, eu não exigirei dEle milagres, eu não cobrarei dEle pão que desce do céu ou água que brota da rocha. Ele fará o que quiser para a sua glória e segundo a sua vontade. Finalmente, versículos 8 a 10, a última tentação e a mais terrível. Satanás, então, transporta Jesus de maneira sobrenatural, não sabemos se em uma visão ou se de forma física, o texto não nos dá este relato, mas é algo sobrenatural que acontece aqui no versículo 8 e mostra para Jesus a glória de todos os reinos. No Evangelho de Lucas ele chega a dizer: todos estes reinos me foram entregues por Adão, de quem ele usurpou, tomou o domínio dos reinos humanos. Mas, meus irmãos, o diabo é um negociante astuto. É como aquela pessoa que quer vender o seu Chevette CPP6 e não abre o motor. Ele mostra que a lataria está boa, que os bancos não estão rasgados, mas os defeitos ele escondeu. Porque ele não mostrou as desgraças dos reinos da terra, as tiranias e vilanias dos homens, a maldade, a fome, os morticínios e as terríveis consequências do pecado. Ele faz uma propaganda enganosa, demonstrando a glória, o Fausto, o poder, a arquitetura, os grandes prédios. Assim o diabo tenta as pessoas até o dia de hoje. Ele mostra o prazer do sexo, sem falar da desgraça de uma gravidez indesejada, sem falar da desgraça de uma família arruinada, de uma doença mortal, sem falar das terríveis consequências de famílias esfaceladas, de filhos que não têm um núcleo basilar. Ele mostra o prazer da bebida, sem apontar para um fígado comido por cirrose. Ele mostra a glória de uma vida profissional, de alguém com toda a sua capacidade e ganas e de maneira cada vez mais ostentadora, alcançando os lugares mais altos, mas ele não mostra o que a pessoa perde para conseguir estas coisas. Ele mostra a glória, ele falsifica, ele traz uma propaganda. Satanás, desculpe os que trabalham com marketing, mas eu acho que ele é o pai do marketing. Ele aprendeu e ele ensinou estas coisas. Veja que maravilha, veja que belo. Tudo isto te darei, verso 9, se prostrado me adorares. Tu és o Filho de Deus, eu sei, mas para que passar por sofrimento? Se você veio para reinar sobre o mundo, se você veio para restaurar o reino de Deus sobre o mundo, como novo representante dos homens, no lugar daquele que foi extraviado, perdido e sendo enganado, me passou a chave deste mundo, não precisa disso tudo, Jesus. Vamos fazer um acordo, vamos fazer um negócio, vamos entrar no meu tribunal de conciliação, e nós saímos daqui acordados. Você fica com esses seres humanos, você fica com este mundo, e eu fico com você. Jesus, mais uma vez, retomando Deuteronômio capítulo 6, agora o verso 13, ele então diz, ordenando, retira-te, Satanás, retira-te, saia da minha presença, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Entramos no cerne da tentação, da mesma tentação que veio contra Adão e Eva, da mesma tentação que veio contra Israel, o cerne de toda a tentação que vem contra mim, contra você, contra cada ser humano em toda a história do mundo. Deus ou os ídolos? O que nós adoramos? Quem nós servimos? Quem nós tememos? Quem nós amamos? Quem nós reverenciamos? A quem estamos dispostos a entregar nossa vida, nossa família, nossos dons, nosso ser? Deus ou os ídolos? Os ídolos na antiguidade eram manifestações antropomórficas, ou seja, em formas humanas dos desejos do coração humano. Afrodite representava o desejo pela sexualidade. Zeus, o símbolo do poder, da mesma forma Thor na mitologia nórdica.
Deuses que representavam o desejo pela inteligência e pela arte, como Apolo. Deuses que representavam o desejo pela vida livre e cheia de orgias, como Dioniso, também chamado de Baco. Hoje vivemos em um mundo secular. Estes deuses foram destruídos, mas os ídolos do coração, que nos motivam a adorar o sexo, o dinheiro, as glórias do mundo, todas estas depravações da nossa alma permanecem os mesmos, e a escolha é ainda a mesma. Quem vamos servir? O Deus Criador? O Deus que nos fez para si, para o adorarmos, para temermos a Ele, para darmos culto a Ele? Ou os falsos deuses que criamos como ilusões da nossa mente, nos quais depositamos a falsa noção de que nos farão felizes, quando na verdade consomem os nossos dias e, por fim, nos lançam na condenação do inferno? Jesus sabia com quem estava lidando, Jesus sabia o que estava em jogo. Satanás, só há um Deus, só há um que deve ser adorado. Ao Senhor, teu Deus, adorarás, só a Ele darás culto. Finalmente o resultado: tudo que o diabo te promete, ele não te dará no final. Ele prometeu a Eva e ao seu marido, Adão, que eles seriam como deuses, que eles viveriam em glória, mas eles escolheram morte e corrupção. E o próprio Deus, ironizando a tolice dos homens, disse: eles se tornaram como um de nós. Meus irmãos, de maneira nenhuma eles se tornaram como Deus. É uma ironia da Trindade em relação à loucura da humanidade. Israel julgava que através dos seus ídolos, como o bezerro de ouro, através dos ídolos dos povos vizinhos que eles seguiram, eles conseguiriam a prosperidade almejada, a glória em sua terra, mas o que eles obtiveram, na verdade, foi pobreza, miséria, fome, exílio, destruição. Jesus abriu mão de tudo aquilo que Satanás lhe ofereceu. E agora as coisas que lhe haviam sido oferecidas por Satanás lhe são dadas gratuitamente pelo seu Pai. Satanás lhe disse: transforma as pedras em pão. E o pão do céu lhe foi servido no deserto. Imagino que bandejas resplandecentes, com aquele mesmo maná que foi comido pelo povo nos dias da peregrinação de Israel, são servidos agora ao Filho de Deus, porque não é um pão comum, não é um pão fabricado por homens, não é um pão servido por seguidores que ainda não os havia, mas é um pão dado pelo próprio Deus, provando que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás lhe ofereceu glória e fama se ele se fizesse servir pelos seus anjos, mas humilde e obediente, ele submeteu-se à humilhação da tentação, não chamando os seus anjos para servi-lo, assim como ele faria mais tarde, quando no Getsêmani, para ser preso, e Pedro tenta protegê-lo, cortando a orelha de Malco, aquele funcionário do sacerdote, e ele então, ao colocar aquela orelha de volta, miraculosamente disse: se eu quisesse, daria ordem aos meus anjos, e miríades deles viriam para me proteger. Ele não veio para usar o seu poder, a sua glória em benefício próprio. Ele veio para entregar a sua vida em nosso lugar. Mas agora os anjos vêm servi-lo. Estes mesmos anjos que o servem aqui, um banquete de pão do céu, são aqueles anjos que haverão de acompanhá-lo quando ele sobe aos céus. São da hoste ou daquele grupamento de anjos que o protegeram, anunciando a José os perigos iminentes e o levando por caminhos de segurança. São os anjos que ministraram para ele no Getsêmani, consolando e confortando. São os anjos que anunciaram sua ressurreição no túmulo vazio. Os anjos o serviram. E ao final do evangelho veremos que o que Satanás queria dar a ele, e nós sabemos que é o pai da mentira, porque ele nunca daria isso a Cristo, pois ele não tem esse poder. Ele tem os reinos do mundo não por direito, mas por usurpação, não lhe pertence.
E se Cristo tomasse essa usurpação, e se Cristo fizesse parte desse conluio rebelde, ele estaria debaixo da ira de Deus, e não como dono e proprietário das nações e da glória dos reinos do mundo. Mas aquilo que Satanás prometeu, no final deste evangelho, Jesus recebeu ao ressurgir dentre os mortos. Todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. O Pai o alimentou, os anjos o serviram, e o reino deste mundo pertence a Jesus, porque ele venceu a tentação. Irmãos, brevemente algumas aplicações, e eu coloquei as aplicações em nossa liturgia. A primeira aplicação é que Jesus venceu a tentação. Por que ele venceu a tentação? Ele venceu a tentação, queridos irmãos, primeiramente porque ele foi cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, porque ele perseverou em oração, em jejuns, em obediência. E principalmente, porque ele se apegou a toda palavra de Deus. Se você for negligente nestes pontos, querido irmão, querida irmã, você haverá de sucumbir ao tentador. Talvez você esteja agora em uma rede, porque a tentação lança sobre nós uma rede que nos prende em situações terríveis. Mas aquele que venceu a tentação, ele se compadece de nós para nos livrar e nos dar forças e condições para sairmos livres das ciladas e investidas do diabo. Contudo, para isso, querido irmão, querida irmã, é necessário ter comunhão com o Espírito Santo, comunhão com a palavra e vida de oração. Não há outra fórmula além dessa para vencermos a tentação, tal como Jesus. A segunda aplicação, queridos irmãos, é que ao sermos tentados, ao sermos provados e resistirmos à tentação, não exigindo de Deus milagres, e eu sei, meus irmãos, que quando Deus nos coloca em uma situação difícil, dá vontade só de pedir um milagre, mas não faça isso. Fala, Senhor, faça a tua vontade. Se for um milagre, que seja um milagre, mas se for que eu passe por isso mais 1 ano, mais 2 anos, dá-me força. Dá-me condições de suportar, que o diabo não tire do meu coração a fé santa e preciosa que eu tenho em Jesus, que o diabo não roube de mim a alegria de ter comunhão com o Senhor. Dá-me forças em meio à tentação, Senhor. Portanto, meus irmãos, Deus haverá de nos provar, Deus haverá de nos colocar em situações difíceis, que nos humilharão, mas tudo isso Ele faz para o nosso bem. Ele fez isso com seu Filho. E diz o autor da Epístola aos Hebreus, em Hebreus 5, que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E nós também aprendemos, muito mais nós, que somos pecadores. Em terceiro lugar, nós seremos tentados, mas diferentemente de Jesus, que foi tentado por nós, como nosso mediador, nós temos um intercessor, junto ao Pai, diante do trono da glória, que se compadece de nós, a quem podemos sempre recorrer. Ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é ser humilhado, ele sabe o que são as oferendas terríveis que Satanás nos faz para nos desviar do caminho, para buscarmos alguma alegria ou alívio nos prazeres deste mundo e assim esquecermos que é de Deus que vem a vida, é de Deus que vem a nossa sustentação e salvação. Por isso, meus irmãos, recorra a Jesus, clame a Ele, suplique a Ele forças em meio às tentações que você tem passado, quer sejam elas advindas dos pecados da sua carne ou das ações malignas de Satanás. Somente Jesus pode nos socorrer nestas horas. E finalmente, meus irmãos, ouçamos a palavra, meditemos na palavra, busquemos conhecimento da palavra, para que o diabo não venha nos enredar nos falsos evangelhos que temos visto por aí. Evangelhos que dizem, você merece ser feliz. Meus irmãos, a única coisa que nós merecemos é o salário do pecado, e o salário do pecado é a morte, é isso que merecemos. Tudo mais que nós temos e somos é fruto da bondade, da misericórdia, da longanimidade e da graça de Deus. Nós não merecemos coisa alguma, nos achamos merecedores de muitas coisas, mas é Deus que é bom para conosco e nos tem dado muito mais do que pedimos e do que necessitamos. Portanto, meus irmãos, se apegue a esta preciosíssima palavra, tenha esta palavra em seu coração, use-a como uma espada afiada em seus lábios, e você
não cairá em nenhuma cilada do inimigo, porque a Bíblia nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós.